Bom, galera, vídeo de hoje, um vídeo totalmente diferente do que estou acostumado a fazer aqui no Café na Trilha. Estou com o Marcinho, minha dupla de Brasil Ride, Ângelo, nosso nutricionista, e a gente vai falar um pouquinho da nutrição nos dias do Brasil Ride e obviamente que vão servir para vocês aí durante um pedal longo, um pedal curto. Vocês vão entender a lógica da nutrição em cima do ciclismo ali e obviamente em cima da prova como o Brasil Ride. Bom, basicamente a gente vai falar com vocês aqui da mesma forma que a gente está conversando, bastante informal, mas com certeza muita informação. A gente já bateu um papo aqui sobre a nossa nutrição. Ângelo é o nutricionista que eu sempre falei para vocês, hoje aqui presente com a gente para falar um pouco dessa nutrição durante provas e durante pedal. E o Marcinho, que é minha dupla do Brasil Ride. Para quem não conheceu ainda, eu e o Marcinho, a gente foi campeão da Copa Capixaba 2018. Então nós já corremos juntos e mais uma experiência aí agora com o Brasil Ride. Mas vamos lá, vamos para o que interessa aqui. Ângelo, vamos falar de alimentação para ciclistas durante um Brasil Ride, uma prova assim, ou obviamente para eles vai servir, né? Longo, né? Claro. A gente estava falando aqui já, né, que a gente tem um guideline padrão de carboidrato, que é o principal para essas provas de endurance, né? O melhor nutriente para o endurance, sem sombra nenhuma, é o carboidrato. E a gente tem um guideline a seguir, que são 30 gramas na primeira hora, 60 gramas de carboidrato na segunda hora e da terceira hora em diante, 90 gramas de carboidrato. A gente está vendo estudos mais recentes que estão falando de 100 a 120 gramas hora, mas para isso a gente precisa do intestino mais treinado. E como a gente não fez esse treino, essa não é a hora de inventar, né? Nós vamos para o Brasil Ride fazer o que a gente está treinando aqui, que vai ser esse guideline padrão. Então vamos tentar usar estratégias para conseguir consumir essas gramas de carboidrato dentro dos alimentos ou suplementos que a gente vai usar durante o Brasil Ride aí com vocês. Então vamos lá, para facilitar para vocês, eu dividi a alimentação exatamente como a gente vai seguir lá, que é o pré-treino, ou seja, o café da manhã, o intratreino, que é o que a gente vai comer durante a prova, e o pós-treino ou fase de recuperação, que a gente entendeu aqui como toda a fase após a etapa. Então vai ter etapas ali de 6 horas, vai ter etapas mais curtas, mais longas. Então a gente colocou ali como pós-treino ou recovery, tá? Ângelo, vamos lá. Pré-treino, o que a pessoa precisa consumir? A gente sempre tem uma polêmica ali, às vezes de comer demais, ou vou fazer um pedal mais longo, eu tenho que comer mais. É verdade isso? Como é que funciona isso para as pessoas aqui, principalmente ciclistas? Deixa eu pegar a câmera aqui para facilitar. Bem, como eu sempre falo, os suplementos são para facilitar se você não tem tempo ou disponibilidade de alimentos no momento. Como no Brasil Ride você acorda no acampamento e você tem à disposição um café da manhã, e se você tiver isso em casa também com tempo para você tomar, por exemplo, eles vão ter 2 horas antes do café do que essa largada. Então a gente programou deles se alimentarem, né, com frutas, com pão, com um pouco de ovo, bater esse carboidrato para energizar pela manhã para ir para a prova. E já vamos pensar nesse carb load que a gente vai fazer na noite anterior também. Então a gente vai botar o carboidrato na noite anterior e eles vão acordar, vão comer o carboidrato com o tempo possível para fazer essa digestão. Vocês, nos seus treinos do dia a dia, se você não tiver tempo, talvez os suplementos sejam uma melhor opção, como a palatinose, a maltodextrina ou até um doce de leite que vai ter uma absorção, né, uma absorção mais rápida desse nutriente. Fala pra galera aí o que é necessário em termos de que a gente discutiu. Adianta eu comer muito? Exatamente, aí nós chegamos a essa conclusão. Talvez você comer demais só vai te fazer largar mais pesado, porque a gente sabe que nosso corpo tem um limite de absorção de carboidrato e de estoque.
né? Ali no enterócito ele consegue absorver 60 gramas hora de glicose e 30 gramas de frutose. Então a gente tem um limite fisiológico aí de 90 gramas de carboidrato e essa absorção só vai para o glicogênio mais ou menos 800 miligramas de glicogênio, o que te dá 1 hora de exercício de endurance praticamente. Então não adianta também encher esse tanque demais, que ele não vai ser armazenado. Então é melhor montar uma estratégia boa de intraprova do que comer demais pré-largada. Então, para vocês terem ideia, que obviamente eu sei que vocês vão perguntar, o que eu e Marcinho aqui a gente selecionou como alimentos, obviamente com acompanhamento do Ângelo, não adianta inventar, não adianta querer comer o que você não come, tá? Então por isso eu falo, a gente selecionou algo que a gente já come para poder comer lá. A gente incluiu banana, que pode ser 2 doses de banana, porque tem a frutose e tem a glucose, né? E são duas fontes de energia. Como eu falei, o enterócito ele aceita essas duas, com o GLUT5 e o GLUT4, 2 fontes de recepção do enterócito ali no intestino, captando essa fonte de energia para jogar para dentro para virar ATP. E pouca gente sabe disso, tá? Então a frutose é uma fonte e a glicose é outra fonte. Exatamente. Tá? A gente botou suco de uva integral, bolo, se tiver bolo, não aqueles bolos, né? Um bolozinho mais leve. Pouco ovo, ou seja, pouca proteína nesse momento. O pão branco, não colocar o pão integral para evitar fibra. Né? Exatamente, a fibra ela atrapalha a absorção do carboidrato também no intestino. Então, nesse momento, quando chegar carboidrato e água, é o melhor para essa absorção. E a gente colocou o doce de leite, que eu já estou acostumado, já passou para a minha dieta. A gente tirou um pouco a pasta de amendoim que eu comia muito, então eu já como pão com doce de leite e um pouco de aveia que possivelmente a gente vai comer com a banana. Se você não tem o alimento, você está na sua casa, é difícil, eu mesmo na minha casa não tenho essa variedade de coisas, então entra o suplemento que ele falou aqui. Tá? No caso, vocês já sabem, então uma dose de intratreino para mim já seria suficiente junto com palatinose. Tá? Porque aqui eu tenho quase 30 gramas de 34, de carboidrato e somando com isso aqui já dá uma boa dose de carboidrato, sendo que a palatinose é de liberação mais lenta, então vai manter a gente alimentado. Beleza, largamos o que a gente vai levar na garrafinha e como a gente vai se alimentar de hora em hora. Então nós vamos correr o Brasil Ride, possivelmente 6 a 7 horas de pedal, às vezes você vai fazer um pedal de 1 hora, 2 horas, 3 horas e o que a gente vai falar aqui vai servir para você no seu pedal do dia a dia também. Então anota aí. Então, como a gente tinha combinado no início, a primeira hora a gente vai partir para esses 30 gramas. Né? 30 gramas de carboidrato é muito fácil de usar, que geralmente um gel tem 20, 22, ou uma dose, de, por exemplo, de Stratos ou Energy Kick, né? Esses intratreinos, tem mais ou menos por aí, porque o produtor já sabe que esse é um guideline. Então, na primeira hora a gente vai botar ali ou 2 bananas com mais um gel, ou esse intratreino que a gente já vai ter programado, ou a própria palatinose. O ideal é que seja carboidrato de absorção mais rápida. Então, se usar a palatinose, usa misturado com outro carboidrato para não ter só a palatinose naquele momento. Porque se você precisar de um carboidrato de imediato, a palatinose pode ter essa lenta e não ser uma coisa que pode te levar a quebrar. Na segunda hora em diante, a gente vai usar 60 gramas. Então, dobra isso. E da terceira hora em diante, 90 gramas. Triplica o que a gente começou lá nisso. Aí começa um pouco a dificuldade de você conseguir transportar isso dentro da bicicleta. Estamos montando essas estratégias aqui, de botar umas barras de alimentação, né? Dividir isso dentro de caraminholas, parar nos pontos de hidratação para a gente conseguir recolocar isso dentro das garrafinhas. Então, para você, dentro do seu dia a dia, tem que planejar isso também. Se você vai fazer um pedal longo de 6 horas no seu treino, você tem que planejar essa alimentação, de que forma você vai levar isso, né? Num treino é mais fácil, talvez você pode largar um pouco mais pesado, com mais coisa carregando, uma mochila, mas lá no Brasil Ride a gente vai ter que programar isso certinho para eles tentarem colocar isso com os pontos de hidratação. E essa questão também vai ser muito importante, né? A hidratação, porque lá em Arraial é muito quente, eles vão transpirar muito, então também se manter com a água, né? É muito importante se manter hidratado durante a prova, porque a gente sabe que quebra por falta de água. E ainda tem uma questão maior. Se um enterócito do intestino fica com pouca água, você pode ter uma osmolaridade reversa e ter uma diarreia no meio do treino por excesso de carboidrato ali. Isso acontece muito, eu vejo pessoas que não estão acostumadas a usar gel ou Coca-Cola, né, no intra, e param num ponto de hidratação desse e enchem a boca ali de jujuba, por exemplo, e jogam uma Coca-Cola para cima. Diarreia na certa. Então, gente, um conselho que eu dou é: não faça nada na prova que você não está acostumado no treino. Treine seu intestino sempre antes de usar as estratégias na competição. Bom,
Então, traduzindo o que o Ângelo falou, com o que a gente vai fazer para facilitar aí para vocês. Tá? A gente já vai largar com a garrafinha com um intratreino desse aqui e palatinose. Então, a gente tem as duas doses de carboidrato. Na verdade, a gente tem a dose necessária. A gente não vai repor em 1 hora, a gente vai repor durante 1 hora. Tá? Isso é muito importante também. Não espera dar 1 hora para você comer. O importante é você se manter alimentado. Outra coisa que ele não falou aqui, mas a gente incluiu, é a reposição de sal. E aí você tem que ver se no seu alimento já tem sal, se você vai ter que fazer o uso de cápsulas de sal ou outros alimentos. Por exemplo, a gente vai comer uma barrinha, a barrinha já tem sódio ali também. Então a gente está contabilizando essa quantidade de sal ali para a gente se manter também alimentado e com esse suplemento. Normalmente Exatamente, de 350 a 500 miligramas de sal por hora também é interessante. Isso é muito do quanto o atleta transpira. Tem gente que transpira muito sal, você percebe isso fácil, se sua roupa fica muito branca quando você está pedalando. Agora a Gatorade lançou um medidor de sal e você, lá nos Estados Unidos você já está podendo fazer o Gatorade com o tanto de sal que você transpira. Então, inclusive, se você já fizer o uso de um Gatorade, se ele for acessível para você, você não precisa tomar uma cápsula. O Gatorade ele já tem mais ou menos essas 300 e poucas gramas que já é planejado para a hora. Tá? E na nossa garrafinha a gente vai levar, na minha no caso, vou levar a palatinose com o intratreino. O Marcinho já toma outro suplemento qualquer, Marcinho? Falei, um da Stratos que eu tomo, que é um intratreino também. Que também tem o sódio. Que também é basicamente... eletrolíticos, bastante. Tem sódio, tem potássio, tem carbo também, bem completo também, bem legal. E para ajudar nessa reposição, a gente comprou uma cápsula de sal e aquele GU, que é um efervescente, que dá para você botar junto com o seu suplemento também, já para ter a reposição ali a todo tempo, né? Não esperar, porque a cápsula de sal a gente vai ter ela num determinado tempo. Já o efervescente a gente consegue manter essa reposição ali durante o pedal, tá? E o que a gente vai fazer? Aquelas sacolinhas de chup-chup, em algumas cidades chama de din-din, sacolé, aqueles saquinhos, a gente já põe o suplemento ali com a dose certinha, então parou no ponto de hidratação, coloca na garrafinha e repõe. No ponto de hidratação também tem alimentação, olhar bem o que você vai comer, que é o que o Ângelo falou, para você não fugir da sua dieta e na hora H ali, que você vê todo mundo pegando Coca-Cola, que foi o que aconteceu comigo no Brasil Ride lá, enfiei a mão na jujuba lá que eu nunca comi na minha vida e aí pode dar ruim. Então, se conter com isso aí, leva alimentação, na dúvida come uma banana, uma coisinha que você já sabe ali que já é mais acessível, já é do dia a dia, né? Exatamente, não vai te fazer tão mal. Recovery, como eu falei, é o pós-treino. A gente chega da etapa, a gente tem que tomar banho, tem que levar a bike para o mecânico, no nosso caso aqui a gente está com apoio mecânico, e tem que escolher barraca, tem aquele negócio todo, então assim, não é chegar e vai comer. Então a gente tem que fazer o uso da suplementação, a gente escolheu algumas coisas aqui, mas Ângelo, fala aí. Já no recovery a gente pode botar já um pouquinho de proteína, né? Muitas vezes são usados um 4-1, então a gente vai usar um pós-treino que tem um pouquinho de proteína, mas ainda bastante carboidrato e vamos tentar nessa hora manter o padrão de 90 gramas. Para quê? Essa é a hora da gente tentar recuperar todo o glicogênio possível, porque a largada do dia seguinte a gente tentar largar igual a gente largou na manhã, né, anterior. Então, a recuperação vai começar, como eles não tem como chegar e já ir comer, ou ainda vão estar muito cansados, o estômago ainda muito ácido, porque a gente sabe que o exercício libera, né, essa acidose grande e ainda pode ali não ter fome. Então vamos botar alguma coisa líquida para ele se recuperando, reidratando e dando esse carboidrato para o glicogênio recuperando. Depois disso, quando eles já deixarem a bike, aí sim, eles vão buscar um almoço, que a gente está bolando também uma estratégia de tentar maximizar o carboidrato durante esse período. Então, tipo assim, a estratégia vai ser até de tirar um pouco a fibra, né, e colocar eles para comerem bastante carboidrato e até um carboidrato mais simples nesse momento, buscar um arroz branco, um macarrão comum, né, um pão com ovo em algumas refeições. Então, buscar bastante carboidrato para realmente tentar fazer esse recovery para no outro dia ele ter a condição de uma largada semelhante à que ele está largando no dia anterior. Então, para vocês entenderem, a gente colocou arroz branco com um pouco de azeite, macarrão, que basicamente é a base da nossa alimentação ali, em torno de 300 gramas de alimento, 300 a 400, não sei se a gente vai conseguir comer isso,
pouca proteína, dando preferência a frango, peixe, ou seja, uma proteína mais leve, evitar um pouco de carne vermelha, porque ela é mais inflamatória. Sim, mais inflamatória, mais difícil também dessa digestão, né? Então, quanto mais fácil você deixar o seu intestino por esse momento, melhor vai ser. E basicamente o nosso almoço vai ser isso. Depois, normalmente dá muita fome, pela quantidade de exercícios que a gente fez, a gente está incluindo o açaí, e se continuar com fome, precisar de mais saciedade, o pão com ovo, né, para poder fazer isso. E no jantar, a gente repete o que a gente está colocando ali no almoço, ou seja, é uma carga maior de carboidrato, evitando fibra é salada, feijão, essas coisas. Tudo que for fermentar demais, né, Fernando? E outra coisa, a fibra também, ela parece que não, mas se a gente tirando essa fibra, o atleta fica de 1 kg a 1,5 kg mais leve. Então você passar, a gente sabe que quanto menos peso precisar carregar em todo esse pedaço, melhor. Então tirando essa fibra, além de a gente ter uma absorção mais rápida do carboidrato, o atleta pode ficar mais leve durante todo o período. E alguma suplementação, às vezes antes de dormir, o pessoal pergunta... Exatamente, também tem essa grande preocupação, porque dormir no acampamento pode ser uma coisa diferente e mais complicada, né? Você está acostumado a dormir talvez em barraca ou com mais barulho, então assim, se você usa, por exemplo, eu gosto muito de usar o passiflora, o magnésio com inositol, para não te fazer assim, uma indução direta ao sono, mas te dar uma noite mais tranquila, de você conseguir realmente descansar para acordar recuperado para o dia seguinte. E uma pergunta também que é matadora. A gente está ali na barraca, já acabou o jantar e bateu a fome. Aquela famosa ceia, né? Não sei como é que chama. Exatamente. Aí a gente pode usar essas barrinhas, né? Podem ser uma grande opção, ou até os nuts. Nesse momento pode ser interessante um pouco de gordura, porque você vai ter esse tempo de absorver e ele não vai ficar ali para atrapalhar a absorção dos carboidratos da manhã seguinte. Então levar uma barrinha de nuts, levar uma barrinha energética, ou até uma barrinha de proteína para essa noite na barraca, para usar como ceia, pode ser uma coisa também bem interessante. Bom, galera, um bate-papo rápido. Pra gente foi muito rico esse bate-papo aqui com o Ângelo, porque a gente estava realmente muito perdido. Espero ter ajudado vocês aí. Obviamente para quem vai correr o Brasil Ride, para quem vai correr uma prova aí, ou simplesmente no dia a dia dos treinos. Se alimentar é muito importante, faz parte da recuperação e, como a gente brinca muito, ninguém anda sozinho. Tem que se alimentar para poder recuperar, porque senão, meu amigo, não adianta não. Só água não vai não.